Amigos do Estúdio Rural, estou hoje aqui excepcionalmente apresentando este programa, dado a demanda que temos tido em função da decisão do Supremo Tribunal Federal, agora no dia 30 de março, sobre o chamado Fundo Rural. E tenho o prazer de receber aqui no programa um qualificado colega, Dr. Marcelo Guaritá, que representa a sociedade rural brasileira neste processo do Fundo Rural no Supremo Tribunal Federal, e que é amicus curiae no processo, está lá como interessada, trazendo o auxílio para o julgamento do caso. Prezado Dr. Marcelo, obrigado pela presença. Imagina, é um prazer, doutor Afonsinho, eu agradeço o convite. Olá, amigos do canal. Tivemos aí essa surpresa no dia 30 desse julgamento, né? Já tínhamos 2 julgamentos anteriores sobre o mesmo tema, e num score apertadíssimo, né? Um ministro que fosse para o outro lado já inverteria a decisão. Mas as consequências desse julgamento que estão repercutindo amplamente aí no meio rural, e as pessoas que estavam nessa discussão e que agora estão precisando de informações do que vai acontecer daqui para frente, e quem está sujeito a quem afetará essa decisão. Então, eu gostaria, primeiramente, que o colega falasse quem está dentro desse processo. Porque muita gente pergunta, não, mas eu sou agricultura familiar, já contribuo também com o Fundo Rural, vou responder também por esse problema. Outra pessoa jurídica, e assim, né, nós temos, e há também uma confusão que o empregador rural, pessoa física, ele, empregador, estaria também afetado. Então, são todas essas questões, principalmente, que nós temos recebido a demanda. Vamos tentar dar uma resumida aí, quem são as vítimas dessa decisão, né? Não, sim, inicialmente, corroborando aí, foi uma surpresa muito grande para nós, advogados, para o judiciário, a grande maioria do judiciário também já tinha um entendimento no sentido da inconstitucionalidade do Fundo Rural. O Supremo Tribunal Federal vinha indicando nesse sentido desde 2009, 2010. Então, realmente, o setor todo recebeu essa notícia com perplexidade e agora temos que atacar as consequências e ver o que é possível ser feito, né? Quanto à decisão do Supremo, esse recurso extraordinário, julgado em repercussão geral, afeta produtores rurais, pessoas físicas, empregadores. Produtores rurais, pessoas físicas e empregadores. Os produtores rurais, pessoas jurídicas, agroindústrias e segurados especiais, esses terão a sua questão do Fundo Rural analisada em separado pelo Supremo. Todas essas questões já contam com repercussão geral e aguardam um posicionamento do Supremo. Por mais que os argumentos boa parte deles sejam coincidentes, convergentes, há argumentos diferentes que ainda não foram avaliados pelo Supremo e que eventualmente podem acarretar uma decisão divergente nesses outros casos. Na questão da agroindústria, quando não é ela a responsável direta, ela é substituta tributário, é que aí também ela vai responder dentro dessa ação, né? Porque se ela deixou de recolher a contribuição que era do seu fornecedor, aí ela também estará atingida por essa... Sim, no caso de tanto também produtor rural, pessoa jurídica, quando é adquirente de produtor rural, pessoa física, ou seja, jurídica Sim. comprando de física, ou agroindústria, né, que também é uma pessoa jurídica. Nesse caso, há 2 situações. Se ela deixou de reter o Fundo Rural por uma decisão judicial do produtor, essa responsabilidade é do produtor, que apresentou a sua decisão judicial. Muitos têm as cooperativas também com isso, né? Também. Agora, se a empresa, a agroindústria ou a pessoa jurídica deixou de reter por uma decisão dela própria, que ela tirou para afastar a retenção e assim ganhar competitividade ou aumentar a sua margem, aí a responsabilidade é dela. Porque muitas vezes, na tradição de algum tipo de produto, o arroz acontece muito isso, a indústria dizia, o preço da saca é tanto, já está embutido o Fundo Rural e o frete, quer dizer, ficava na responsabilidade dela o recolhimento. Então, esta aí, quem vai responder é a indústria, né? Sim, nesse caso, quem vai responder é a indústria também é o caso do boi. O boi, há um bom tempo, já operava sem precificar o Fundo Rural e os frigoríficos, ao não reterem o Fundo Rural do produtor, sem exigir decisão judicial do produtor, eles passam a ser responsáveis agora por esse passivo. Então, nós temos
teremos ainda a decisão ainda vai ser publicada e para avaliação do que virá pela frente. Nós temos, há um assodamento, me parece, claro, evidente que a preocupação é compreensível, né? Mas estão aí muitos movimentos políticos em função do assunto, né? Para levando a Brasília, dia 1º, não sei quantas mil pessoas e tal. Vamos ver. O senhor, nesse aspecto aí da questão política... As entidades estão se movimentando, né? Os parlamentares que são da Frente Parlamentar, da Agricultura e também o Instituto Pensar Agro têm reunido aí as movimentações para que se possa fazer um movimento organizado. Os parlamentares do setor, a bancada ruralista, têm levantado ideias e estão coordenando discussões para tratar também no campo político alguma forma de ação para resolver essa questão, esse imbróglio aí que foi construído. Então, o que eu sei é que nesse campo político as associações têm se reunido com os parlamentares e a estratégia do setor é trabalhar juridicamente no Supremo Tribunal Federal o que ainda puder ser feito, em paralelo, numa outra frente, junto com os parlamentares do setor, da frente, para se tomar algumas medidas proposituras de alterações legislativas para atacar essa questão. Bom, esta questão eu vejo alguma dificuldade, né, que se essa busca retroativa, né, em termos políticos, né, não jurídicos, de que se elimine esse passado vai ser uma dificuldade, né? Só uma anistia parece que poderia resultar numa não pagamento desse passivo do passado, esse passivo que resultará dessa decisão. Eu concordo plenamente, doutor Afonso. Acho que é difícil uma solução legislativa nesse sentido, porque seria como se o governo abrisse mão de receita, que acaba por ferir o princípio orçamentário e também acarretar a incidência da lei de responsabilidade fiscal. Então, simplesmente o governo não cobrar isso, eu acho que me parece muito distante da realidade. O que talvez possa ser feito, como em paralelo, uma questão de anistia ou um parcelamento em condições especiais, isso são soluções políticas que não passam aí pelo campo jurídico do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, retornaremos em seguida e continuaremos aqui conversando com o Dr. Marcelo Guaritá sobre a questão do Fundo Rural. Até já. Estamos retornando aqui com o Estúdio Rural, conversando com o renomado advogado Marcelo Guaritá, que representa a sociedade rural brasileira neste polêmico processo que foi julgado agora dia 30 no Supremo Tribunal Federal sobre a questão do chamado Fundo Rural. Doutor Marcelo, nós conversamos já sobre soluções políticas no campo do legislativo para ver se conseguimos amenizar alguma coisa ou parcelamento e outras coisas mais. Nós temos também a expectativa em relação à questão jurídica, né? A parte tem vários amicus curiae, mas são 9 amicus curiae, que todos têm condições ainda de interpor embargos declaratórios dessa decisão. Como é que o senhor vê a possibilidade desses embargos declaratórios, o que poderia resultar deles? Nós temos 2 caminhos que podem ser analisados e perseguidos em sede de embargos declaratórios. O primeiro, uma tentativa de efeito modificativo, a depender do acórdão, que ainda será publicado. Então, teremos que aguardar o acórdão para verificar a possibilidade de haver algum efeito, requerer algum efeito modificativo para que, eventualmente, se solicite que algum ministro ou Supremo mude o resultado desse julgamento. A outra questão é o efeito da modulação dos efeitos. Como o Supremo já vinha numa jurisprudência em sentido diferente do que foi agora julgado, também considerando a insegurança jurídica que foi criada, por exemplo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é o que abrange a maior parte das áreas produtivas, das áreas rurais do Brasil, tinha decisão, composição majoritária, entendimento pacífico no sentido da inconstitucionalidade do Fundo Rural. Então, as decisões do TRF da Primeira Região são inúmeras nesse sentido. Da quarta também? Da quarta, no mesmo sentido. Que é lá de Porto Alegre? Sim, então é inegável
que a gente passa por um período de turbulência no setor, com a mudança de rumo que causou grande insegurança jurídica. Também a questão da repercussão econômica, que tem sido levada em consideração pelo Supremo Tribunal Federal ao analisar requerimentos de modulação de efeitos. Então, baseado nessa mudança de entendimento, na insegurança jurídica gerada, durante o período todo que o Supremo demorou para julgar essa questão foi julgada, conversávamos antes, foi julgada em 2010, com repercussão geral, em 2011. De lá para cá, o Supremo não indicou uma reviravolta jurisprudencial, pelo contrário, ratificou a inconstitucionalidade. Em determinados momentos, a repercussão geral foi, em 2013, assim decidida. A suspensão dos processos só aconteceu em 2016. Então, essas questões todas devem ser levadas em consideração para que se possa requerer uma modulação dos efeitos. Sabemos da dificuldade, doutor Afonso, que é um quórum muito alto. São 8 ministros que precisam acolher o pedido de modulação. E para modular e para modificar também, né? O que recordando em relação à questão do que foi decidido, que já havia sido decidido, quer dizer, os julgamentos feitos anteriormente, os dois especialmente, um deles com repercussão geral, quando foram feitos já existia a Lei 10.256, que é a lei que eles agora entenderam que teria tirado a inconstitucionalidade, ou teria corrigido a questão da inconstitucionalidade. Então, quando houve esse julgamento, essa lei já existia, poderia ter sido considerada, né? E o Supremo não pode se considerar que existe uma lei que viesse a isso de ofício, não precisa nem que a parte levantasse esse assunto. Então, por esse aspecto, dependendo como é que vai sair o julgamento, e nós comentávamos antes, observando a composição do Supremo nos outros julgamentos, já tem uns 5 ministros que não estão mais lá. Quem sabe nesse novo julgamento não serão outros 2 ou 3, como se foi né, que terá, devido à demora que vai ter, até publicar esse acordo vai demorar muito, e todos esses declaratórios que ingressarão, não se tem previsão de um julgamento muito rápido, né? A pauta do Supremo é coordenada pelo seu presidente, então não existe um prazo regimental para que o embargo de declaração seja julgado. Isso depende da conveniência, da oportunidade e dos critérios que o presidente do Supremo coloca em mesa. Então, não existe um prazo, uma expectativa que se possa dizer, se possa supor quanto ao julgamento desses embargos declaratórios. E dando exemplo, como nós também conversávamos, neste caso, se o ministro Teori, que foi substituído, né, tivesse presente, não sabe o que aconteceria, porque justamente o que o substituiu, o ministro Teori já vinha votando a favor da inconstitucionalidade, justamente o que o substituiu foi o voto condutor da declaração. Então veja que situação de tranquilidade, né? É verdade. O relator, né, foi pela inconstitucionalidade e o ministro Alexandre abriu a divergência, né, e acabou sendo o voto vencedor por uma apertadíssima maioria de um voto. Mas acabou sendo o voto condutor dessa questão. Tivemos uma surpresa da ministra Carmen Lúcia, que tinha votado também na outra situação, modificou o entendimento, em função da lei, evidentemente. Mas o que eu quero com isso também dizer que haja uma outra composição lá na próxima, né? E que nós teremos aí uma modificação. Mas a modulação é que parece que é a situação mais provável, né? E essa questão da lei, a 10.256 de 2001, já existia à época, é um forte argumento de instabilidade social, de insegurança jurídica, que é a função primordial do Supremo, é estabilizar as relações sociais. Então, o nosso pleito aí, o nosso argumento é que o Supremo leve isso em consideração na modulação dos efeitos. A gente sabe da dificuldade, mas é possível que isso aconteça. E a sociedade rural brasileira, como a Amicus Curiae e participantes das reuniões das outras associações, já decidiu que formulará esse pedido em embargos declaratórios assim que possível que o acordo for publicado. Vamos fazer mais um breve intervalo e voltaremos com o último bloco, trazendo como deverá se processar esse assunto, então, daqui para frente. Até em seguida estaremos de volta. Estamos retornando aqui com o Estúdio Rural, hoje conversando com o colega Dr. Marcelo Guaritá, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrida agora no dia 30, sobre o chamado Fundo Rural e as consequências dessa decisão.
Neste bloco, vamos procurar esclarecer ao nosso produtor, doutor Marcelo, sobre a cobrança, né, ocorrida, né, transitado e julgado o acórdão, não sei quando isso irá acontecer, e falávamos da questão retroativa, da cobrança desse período que o produtor deixou de recolher o fundo rural. Se vier o efeito, para que entendam bem, né, uma modulação do julgamento, o que ocorreria na modulação? Caso a modulação seja acolhida pelo Supremo, a decisão terá efeitos apenas futuros, a partir do julgamento. Na prática, o que vai ocorrer é que o passado não terá sido atingido por essa decisão do Supremo pela constitucionalidade da exação. Ou seja, o produtor não vai ter que pagar o passado, mas vai ter que pagar o fundo rural daí para frente. Essa é a tese de caso a modulação de efeitos seja acolhida pelo Supremo Tribunal Federal. E nessa, exatamente o que vimos dizendo, que se vê uma boa possibilidade disso em função dos julgamentos anteriores que davam pela inconstitucionalidade. Digamos que não haja modulação e que tenhamos, aí vem o fogo dos infernos, né, para a cobrança do fundo rural. Também eu vejo, não sei como é que o senhor entende, a questão da dificuldade que a União vai ter nessa cobrança aí, principalmente na questão do pessoa física, do produtor rural. Isso é uma situação complexa, né? É uma situação complexa e aí, né, as possibilidades são várias, porque tem aquele produtor que não tem decisão judicial nenhuma, tem aquele produtor que tem decisão judicial própria e tem aquele produtor que usou da decisão judicial do adquirente. Então, as particularidades de cada situação. O produtor rural que não tem decisão nenhuma, ele vai poder ser cobrado nos últimos 5 anos. É o prazo decadencial que o fisco pode ter para constituir o tributo. Isso vem corrigido pela Selic, com multa de 75% caso seja lavrado o auto de infração. Então, essa é a conta do produtor que não tem decisão judicial. O produtor que tem decisão judicial, uma vez revogada no seu processo específico... E que não depositou o dinheiro. E que não depositou, exatamente. Esse produtor que não depositou e que, uma vez tendo a sua decisão revogada, ele vai ter 30 dias para recolher tudo de uma vez. Sem multa. Sem multa, com correção pela Selic, mas sem multa. Caso assim ele não faça, ele passa a estar sujeito também à multa. A dificuldade da cobrança, realmente, ela existe, porque o produtor rural ainda não está devendo, porque o crédito tributário não foi constituído. Então, a Receita Federal vai ter que lavrar um auto de infração para cobrar isso do produtor. O produtor ainda tem instância administrativa para, eventualmente, discutir alguma questão secundária, não mais o mérito, porque o Supremo terá decidido nessa hipótese o mérito. Mas aí o produtor vai poder, depois desse passado esse processo administrativo, caso ele apresente defesa, ele sofre uma execução fiscal e aí perde a certidão de regularidade fiscal federal, risco de penhora da fazenda, risco de conta corrente. Sobre a fiscalização, realmente o fisco terá um trabalho muito grande, dado o número de produtores que existem no país e a capitalidade do setor. O que se percebe num primeiro momento é o foco nas pessoas jurídicas adquirentes. Ou seja, o fisco terá maior facilidade em fiscalizar aqueles que compram de produtores rurais, pessoas físicas, porque eles teriam a obrigação de reter. E aí esse produtor rural que comprou, essa empresa que comprou, se não reteve, será ela responsabilizada. Agora, se ela reteve, ela vai ter que apresentar a decisão judicial. Desculpa, se ela não reteve por conta de decisão judicial, ela terá que apresentar essa decisão para o fisco. E aí a responsabilidade é do produtor. Nós falamos antes da questão da pessoa jurídica. Quando o produtor exerce a atividade na pessoa jurídica, essa ainda está pendente de julgamento, que aí tem outras teses, né, doutor? Porque essa questão são dois, na verdade, né? O próprio, ou seja, a pessoa jurídica pagando o produtor rural, a pessoa jurídica pagando o próprio fundo rural, essa ainda está pendente de julgamento, afetado para repercussão geral no Supremo. Agora, aquela que ela devia reter, aquela da retenção, quando ela compra do produtor rural, pessoa física, essa é que foi julgada pelo Supremo. E aí ela poderá ser responsabilizada. Mas é importante ressaltar que exerce a atividade como pessoa jurídica, não está e ainda
terá outra decisão. E aí tem uma tese da bitributação, que incide sobre PIS/COFINS, aí tem uma outra tese que poderá ser bem sucedida no Supremo, não é? Isso é o seu entendimento também? É meu entendimento, e essa tese me parece claro que ela não afeta o julgamento que aconteceu, ela não foi analisada pelo Supremo. Então, esse argumento é um argumento muito importante e que não fez parte desse primeiro julgamento para o produtor rural, pessoa física. Esse é um argumento de identidade de base de cálculo, de bitributação, de bis in idem, que vai ser analisado para produtor rural, pessoa jurídica. Então teremos aí muitas emoções pela frente, né, doutor Marcelo? E que deveremos ter muitos capítulos dessa questão do Fundo Rural. A sociedade rural brasileira tem sido muito atuante em todas essas questões que interessam. Eu tive a oportunidade de representá-la naquela questão do Plano Collor, tem mais outras duas questões lá de ações também de crédito rural que estão com repercussão geral, e está na questão da compra de terra para o estrangeiro, está no Código Florestal. Então, realmente, a gente tem que cumprimentar a sociedade rural brasileira por toda essa atividade. E agradecemos aí a presença, os esclarecimentos ao nosso telespectador, e vamos mantê-los informados sobre todas essas questões. Agradeço a sua presença, doutor Marcelo. Doutor Afonso, só para não me deixar escapar, eu gostaria só de chamar a atenção para o produtor que entrou com ação ordinária para que se preocupe também com a sucumbência, que é uma conta que pode ficar e ela pode chegar antes. Os acréscimos, né? E os acréscimos estão realmente, essa é uma conta muito também bem dolorida. Agradeço o convite, muito obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigado.